Hoje a gente começa uma nova série no Encontro da Noite. A gente vai falar de Jesus. Falar de Jesus é a melhor coisa, porque Ele é o fundador, Ele é o centro, Ele é tudo para nós. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Falar de Jesus é falar de cura divina. Falar de Jesus é falar de reino de Deus. Falar de Jesus é falar de toda a essência do Evangelho. E hoje a gente vai falar da aliança que temos com Jesus. A aliança que você e eu temos com Jesus, ela trouxe para nós bênçãos, ela é para nós fonte de bênçãos. Você e eu hoje, quando estamos agora já inseridos no reino de Deus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos agraciados e abençoados por Ele, nos tornando então filhos de Deus. E eu quero convidar você a abrir aí o aplicativo, Nele tem uma Bíblia aí disponível para você. E a gente vai ler o capítulo 8 de Hebreus, do versículo 6 ao versículo 13. Como hoje é noite de Santa Ceia, a gente escolheu esse texto em Hebreus para falar de aliança, para falar dessa renovação de pacto que temos com Jesus. Hebreus capítulo 8, de 6 a 13. Mas agora, Jesus obteve um ofício mais relevante, como é também mediador de um melhor pacto que está firmado em melhores promessas. Pois se aquele primeiro tivesse sido infalível, nunca haveria se buscado lugar para um segundo pacto ou aliança. Porque enquanto Deus repreendia os do povo, disse-lhes: eis que vem dias, diz o Senhor, que sobre o povo de Israel e sobre o povo de Judá estabelecerei um novo pacto ou aliança, não conforme o pacto que fiz com os seus ancestrais nos dias em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Pois não permaneceram naquele meu pacto, e parei de lhes dar atenção, diz o Senhor. Este, pois, é o pacto que farei com o povo de Israel e com todos aqueles que estarão comigo na nova aliança depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nas mentes deles e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E não terão de ensinar cada um ao seu próximo ou a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso com as suas injustiças, e não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas transgressões. Quando ele disse novo pacto, ele tornou o primeiro, o anterior, ultrapassado. Ora, o que se torna ultrapassado e envelhece está perto de desaparecer. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mais uma vez, estar totalmente dependendo do Espírito Santo, porque é Ele quem conhece todas essas vidas que chegaram a esse lugar. É Ele que conhece aqueles que estão conectados conosco, assistindo nas suas casas esse encontro online. E eu quero, Espírito Santo, ser apenas um canal Teu, ser um instrumento Teu, para abençoar o meu irmão, para abençoar essa pessoa que nos assiste. Eu quero, Espírito Santo, te orar em nome de Jesus e pedir que todas as mentes estejam cativas à revelação da palavra do Senhor, porque é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que cura, é ela que traz a realização de coisas boas para a gente. Portanto, Espírito Santo, manifesta a tua graça nesse lugar, em o nome de Jesus, amém. Bom, gente, para ser então essa pessoa aliançada com Deus, tendo conectividade com Deus, você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador.
nascendo de novo, nascendo no Espírito. E eu sei que você já fez isso. E quem não fez, olha, esse é o momento. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque com sua boca, como diz a palavra, se você confessá-lo como Senhor e crer no seu coração, você já está agora inserido na família de Deus, fazendo parte da nova aliança, porque você deu lugar, você abriu o seu coração para que Ele reinasse. Então, para ser abençoado e viver totalmente uma vida abençoada, você precisa estar aliançado com o dono dessa bênção que é Jesus. Crendo no seu poder libertador, crendo que Ele fez uma obra perfeita por cada um de nós na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue. Por isso que a gente vai daqui a pouco celebrar a Santa Ceia, para a gente não esquecer. A gente vai comer o pão que tipifica o corpo dele, a gente vai beber o vinho que tipifica o sangue dele, porque isso aqui a gente vai fazer sempre até que Ele venha, porque Ele nos deixou uma promessa, Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou uma história a ser escrita conosco. E a partir da cruz do Calvário, a partir daquele sacrifício, Jesus reconectou você com a eternidade. Você pode dizer, graças a Deus. Através daquele ato salvífico na cruz do Calvário, você e eu fomos libertos de toda a condenação, do passado, do presente e do futuro. Toda a condenação foi cravada sobre Ele na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz isso. Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz está agora sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então você e eu fomos completamente transformados através do poder realizado na cruz do Calvário por cada um de nós. Toda a tua condenação foi quitada, foi abolida, toda a tua dívida. Você não tem mais nenhuma dívida a partir do momento que você aceita Jesus, porque você se tornará uma nova criatura, ou você se reconcilia com Jesus. Toda a tua condenação então é apagada. Você agora está debaixo da justiça de Deus. Você é um justo, não porque você, humanamente falando, é perfeito, não somos, mas sobre nós está a justiça de Deus, dentro de nós habita o seu Espírito, e a partir do olhar de Deus para nós, como filhos, Ele olha para nós e vê o filtro que é Jesus sobre nós, na nossa vida, Ele vê o Espírito Santo. Então, a partir desse momento que você e eu nos decidimos por Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Romanos capítulo 5 diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso foi por fé. Ninguém viu Jesus aqui, humanamente falando, mas alguém pregou a palavra de Deus, ou cantada, ou alguém te deu um folheto, ou você assistiu um programa de televisão, ou você estava no hospital e alguém foi lá, orou por você, e você foi tocado pelo Espírito Santo. Cada um de nós temos uma história na nossa conversão. Mas o mais importante é que a partir do momento da nossa conversão, nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos justos e nós recebemos a total absolvição de toda a condenação que estava sobre nós. Você pode erguer as suas mãos e dizer, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Agora, para que isso aconteça de fato e de verdade na minha e na sua caminhada, a gente precisa crer. Porque o Evangelho, ele é para ser vivido pela fé. A gente cantava, né, e ainda temos aí no nosso repertório a música do André Valadão, né? Pela fé posso clamar, pela fé posso crer que eu vou saltar muralhas, que eu vou fazer, que eu vou... Então é pela fé. E a fé é a certeza, você já sabe disso, mas se você não sabe, anota aí no page, aí, no notes do seu aplicativo, Hebreus capítulo 11, versículo de 1 em diante, diz que fé é a certeza, é a convicção
de fatos que você ainda não está vendo, mas você, por viver a realidade e as promessas daquele que já realizou uma obra eterna sobre a tua vida, no passado, no presente e no teu futuro, você crê que Ele vai fazer o melhor pela sua vida em todo tempo, em todo momento. Agora você e eu precisamos colocar intensamente, como nova criatura que somos, pelos padrões do reino que a gente aprendeu, né, na série sobre as bem-aventuranças, a gente precisa então crer e receber esse presente. Agora, um dos grandes problemas que a gente convive na nossa caminhada cristã é a falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento faz você e eu perdermos as nossas bênçãos, perder os nossos direitos. Por isso que é importante você ter conhecimento, e Jesus já sabia disso. Um dos sermões de Jesus, ele declara na sua própria palavra, dizendo: olha, vocês padecem, o meu povo padece, eu e você padecemos, porque lhes faltam conhecimento. E eu quero motivar você agora com a Bíblia aí na sua mão, na palma da sua mão, né, dentro do nosso aplicativo, você aproveitar para buscar o conhecimento e a revelação todos os dias para a tua vida. Porque isso aqui não é somente para pastores, para ministros, não. O Evangelho, a revelação da palavra de Deus é para o corpo de Cristo, é para todos nós. Não existe nenhum enigma quando você e eu lemos a palavra de Deus. Ela é clara. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos revela por completo a palavra. O grande problema da igreja continua sendo conhecimento, porque falta de conhecimento faz a gente perder as bênçãos. É a mesma coisa eu pegar para os homens aqui e dar nas suas mãos uma Mercedes ou um Porsche. Uau, né? Caramba, eu nunca entrei nem numa Mercedes nem num Porsche, eu fico só sonhando, né? Mas aí você não está acostumado, você não sabe onde liga nada, o que faz com aquela máquina potente nas suas mãos, e aí você fica assim, né? Mas eu conheço o Fusquinha, eu conheço a Fiat, eu conheço, né? Eu conheço carro 1.0, mas você ganhou um Porsche. O que você faz agora? Fica olhando para ele? Pois é, tem muito crente que fica olhando para Jesus e fica dizendo assim: Jesus, e agora? Como é que vai ser? E agora, Jesus? E agora? E Jesus fica assim: e agora, filho? E agora? Como é que vai ser? Te dei inteligência, te dei sabedoria, te dei conhecimento, te deixei revelado a minha palavra. E agora? Como é que vai ser? E nós precisamos mais do que nunca, para sermos abençoados, conhecer. Gente, conhecimento liberta. Você pode dizer essa frase comigo? O conhecimento, não ouvi você. O conhecimento liberta. Conhecimento é bom demais. De tudo. Se você não faz uma comida boa, ou se você tem o Jacan, você tem o Fogaça, né? Você tem sites aí de nutricionista, você hoje só erra a mão, ou só faz uma coisa ruim para o seu marido ou para você, se você quiser. Porque está tudo ali revelado, quantas colheres você vai ter que botar, quanto de água você vai ter que botar, o produto que você vai ter que comprar, o tempo que vai ser programado, e aí você tem no micro-ondas tempo, você tem no forno já tempo para programar, está tudo ali explicado. Só sola um bolo agora quem quer. Não é verdade? Ou só faz uma comida ruim para o seu marido, se você quiser. Porque o conhecimento está aí. Nós vivemos a era do conhecimento. As informações estão, né, velozes. Eu não sei você, eu não consigo ler tudo que aparece no meu celular durante o dia. Eu tenho que filtrar. Eu não consigo entrar em todos os grupos de WhatsApp, porque eu faço parte. Eu preciso filtrar aquilo que é importante, aquilo que vai agregar ao meu dia.
Porque as informações não param. Eu recebo e-mail do meu banco, eu recebo e-mail do coach de financeiro, eu recebo e-mail daqui, e-mail dali, e-mail daqui. Falo, caramba, e eu preciso ir filtrando. Conhecimento não falta. E a gente precisa, como igreja, mais do que nunca, gente, estar agarrado com o conhecimento. Mais uma vez eu quero lembrar a você que o conhecimento liberta. E eu quero dizer para você que o conhecimento pleno é você e eu termos a revelação plena de Jesus. E conhecereis a verdade, de João capítulo 8. E a verdade vos libertará. Viu? O verdadeiro conhecimento está em você e eu vivermos as promessas de Jesus para a nossa vida. Os sonhos de Jesus para a nossa vida. O que Ele tem idealizado para cada um de nós. Porque Jesus tem uma história com você. Essa semana eu estava vendo no Papo de Escada o testemunho da Regis. Quem viu o Papo de Escada? Pastor, não sei nem o que é isso. É um bate-papo das mulheres. E a Regis deu o testemunho dela de cura divina. Vou falar porque está público, tá? Eu nem sabia que Deus tinha feito tanta coisa assim com você. Mas ela tem uma história de relacionamento com Deus, de conhecimento de quem é Deus, que eu acredito que a vida dela hoje é totalmente pautada pela fé. Porque se ela está viva hoje, é porque Deus fez um milagre removendo o câncer que estava sobre a sua vida. E você pode dar um aplauso ao Senhor? Eram 6 meses de vida que você tinha, né? Já passaram-se quantos anos? 3 anos, o médico deu 6 meses. Só que Jesus falou, não, eu quero você viva, eu quero que você produza no meu reino, eu quero que você faça mais. E Jesus não está dando só vida para ela não, Jesus a curou. Ouça lá o testemunho, não vou dar spoiler do seu testemunho não. Vai lá, vai lá. E eu quero dizer para você que notícia boa tem com Jesus na nossa vida, gente. Jesus não faz isso só na vida da Regis, não. Jesus não tem filho predileto, não. Jesus tem um corpo, que é a sua igreja, você, sou eu. Agora o conhecimento, o crer, o meditar na palavra, vai fazer uma total diferença daquilo que você vai fazer com o conhecimento que você está recebendo. Quanta gente tem conhecimento e não tem sucesso? Quantos aqui já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre? Diga para você mesmo, eu preciso ler mais. Eu não ouvi você, diga, isso é importante. Se você quer ser liberto, você precisa conhecer. Então diga, eu preciso ler mais. E eu quero deixar um slogan para você da Bibliex. Um país se faz com homens, e mulheres também. E homens e mulheres se fazem com livros. Você só vai ter conhecimento se você buscar o conhecimento. Ele não cai por osmose na sua cabeça. Você precisa buscar o conhecimento. Você precisa buscar a verdade. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Jesus está lá. Jesus não está nem brincando com a gente de pique-esconde. Ele está lá assim, ó, disponível, esperando você, esperando eu. E nós precisamos correr para a fonte da bênção que é Jesus. Porque diz a sua palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na tecnologia, outros confiam nos governos. Mas eu que sou do reino de Deus e você também, confiamos no Senhor. É dele que vem a nossa confiança, é dele que vem a nossa esperança. E para a gente reivindicar os nossos direitos, gente, a gente precisa conhecer. A meditação na palavra é fundamental, de dia e de noite. Olha o que diz Josué, isso não está no script não, mas eu quero ler com você Josué capítulo 1. Vai aí ao aplicativo. Josué, capítulo 1.
A partir do versículo 5, olha o que Jesus disse para Josué lá na antiga aliança. Jesus é Deus, tá, gente? Então ele estava lá na antiga aliança também. Ninguém poderá resistir você, Josué. A ti e a todos os que didiam, ninguém poderá resistir a ti em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, então Deus não tem filhos prediletos, eu também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, isso foi primeiro bloco de promessa. Quem fez essa promessa? Quem fez a promessa, igreja? Quem fez a promessa, igreja? E que Ele, por fazer a promessa para você e para mim, isso aqui é verdade absoluta. Agora veja bem, nós somos colaboradores com Deus. Veja o versículo agora 6. Leia comigo. Esforça-te e sê valente, porque tu repartirás a este povo por herança a terra da qual jurei a seus pais que a darias a eles. Versículo 7. Somente te esforça. Quantas vezes Deus está falando para Josué se esforçar? 2 vezes. Toda vez que na Bíblia você vê as coisas sendo repetidas, tem um porquê, tem um objetivo. Deus quer que a gente mentalize aquilo. Deus quer que a gente tome aquilo como prioridade. Versículo 7. Somente esforces e seja muito valente para cuidar de fazer conforme toda a... Ou seja, para o sucesso acontecer na minha vida, eu e você teremos que cooperar e seguir a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Ela está aí no teu tablet, levanta ela aí. Ela está aí nas suas mãos, é a Bíblia. Essa é a lei, essa é a palavra de Deus. Essa é a constituição do reino de Deus. Então, para você ser feliz, para que eu seja feliz, a gente precisa conhecer a constituição do reino de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Somente esforce, seja muito valente para cuidar de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te mandou. Não te apartes dela, nem à direita, nem à esquerda. Para quê? Olha o sucesso aí. Para que sejas próspero em todas as coisas que empreenderes. Sabe aquele negócio que você quer abrir? Você só pode abrir se Deus te der o ok. Sabe aquele carro que você quer comprar? Você só pode comprar se Deus te der o ok. Sabe aquela casa que você está sonhando tanto? Você só deve comprá-la se Deus der o ok. Para que as coisas fluam e andem bem. Para que você não tenha estresse na negociação, em nada na vida, porque Deus faz parte de todo o pacote da minha vida, gente, das coisas que fazem parte do meu dia a dia, e da minha vida de comunhão com Ele, tudo que diz respeito ao Marcos sou eu, se você não me conhece, prazer, precisam estar aliançados com Jesus e a sua palavra, porque Ele vive em mim, não mais vivo eu, não é o que a gente testemunha com os nossos lábios, não mais vivo eu, mas quem vive em nós? Cristo vive em mim, e as coisas que agora eu as faço para glorificar ao Marcos, não a Cristo. E para eu fazer as coisas para que Cristo seja Ele glorificado através da minha vida, eu preciso entender a sua mente. E como eu vou entender a sua mente? Conhecendo a sua revelação. Você está entendendo? Diga amém. Amém? Vamos acordar, gente, né? Somente esforça-se e seja muito valente para cuidar de fazer conforme toda a lei que Moisés te mandou. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas próspero. A maioria dos crentes hoje querem chegar na igreja e dizem: oh Senhor, eu quero. Agora tem um processo, diga comigo, tem um processo. Tem uma caminhada, diga, tem uma caminhada. A vida do cristão é de glória em glória, de fé em fé, é um processo.
Você não pode olhar para a minha caminhada de mais de 30 anos com Deus, se você está chegando agora. Você não pode se avaliar como um cristão de conhecimento comigo que tem 30 anos. Pastor, mas eu conheço crente de 30 anos que não sabe nem onde fica o livro de Abacuque. Eu também, lamentavelmente. E esse está há 30 anos marcando passo e perdendo tempo. Porque está vivendo uma mesmice. Sabe o crente estou fraco? Você já viu esse aí? Tem vários. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ore por mim, irmão. Quem mandou você como crente pedir oração? Você como crente é que tem que ser a conciliação com Deus. Se o meu povo, se você, eu, nos humilharmos e orarmos e começar a bater na porta do Senhor, a gente não precisa de ninguém para ser o nosso intercessor, gente. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor, mulher. Deus vai ouvir a sua petição. Porque Ele não tem filho predileto. Ele é Deus. E ama você, como ama a mim, como ama aos ministros dessa igreja, como ama aos bispos, aos pastores. Agora, para você ser próspero, como Deus deu aqui a dica para Josué, você precisa cumprir um padrão. Se você está vindo de Bangu, você só chega, né, mais rápido na rua na igreja de Nova Vida. Em Bangu, se você pegar a rua da Chita, se você está vindo da estrada de Realengo, você vai chegar mais rápido na rua da Chita, se você quebrar ali naquele larguinho ali, né, na estrada de Realengo, e entrar logo aqui. Estrada de Realengo? Não, estrada da Água Branca, né? Na estrada de Água Branca, chegar rapidinho aqui. Tem um caminho, gente. Agora olha o que diz a palavra de Deus, versículo 8: o livro desta lei nunca se apartará da tua boca. Antes, está lendo aí comigo, gente? Versículo 8: de dia e de noite meditarás nele. Pastor, eu não tenho tempo. Tem, tempo você tem. Você está usando ele mal. Se você condicionar o tempo, você vai ver quanto tempo você tem. Se você administrar o seu tempo, você vai ver quanto tempo você tem. Então o livro da lei, né, nunca se aparte da tua boca. Antes de dia e de noite meditas nele, para que te guardes e faça conforme tudo o que nele está escrito. E pastor, então para ser abençoado eu tenho que fazer o que a Bíblia diz? Meu irmão, o padrão é Jesus. Você pode dizer isso com essa frase comigo? O meu padrão é Jesus. É top de linha o padrão do crente. Olharam para eles e foram iluminados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então o nosso padrão é Jesus. E o que eu não posso esquecer? É que Ele deseja que eu viva muito bem. Você pode dizer isso comigo? O meu Jesus. Não te ouvi. O meu Jesus, que tem uma aliança comigo, deseja que eu viva muito bem. Oh, aleluia. Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 20. Abra aí a sua Bíblia. Olha o que Deus está orientando o profeta Isaías na antiga aliança. Lavai-vos, purificai-vos. Olha o processo aí. Em Josué, Deus te disse para você fazer o quê? Esforçar e ter bom ânimo e não tirar os olhos do foco, que é a revelação de Deus. Você vive e eu vivo pela fé. E agora Isaías está dizendo assim, olha, tem mais uma coisa, purifica-vos. Tire a maldade do teu coração, lave-se com a palavra. Tire a maldade das vossas atitudes perante os meus olhos. Parai de fazer maldade.
Aprendei a fazer o bem, versículo 17, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Nossa colaboração como cidadãos do reino, aí vem a promessa. Vinde então e façamos as contas, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles ficarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Na medida que eu e você nos posicionamos, Deus vai nos limpando, Deus vai tirando todo o carrapicho, Deus vai nos transformando, Deus vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé. E aí você está nesse processo, e eu também, eu estou há 30 anos, de repente você está 10, outro está 20, o processo não acaba, é de glória em glória e fé em fé, gente. E aí, nesse processo as coisas vão acontecendo. Versículo 19, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Vamos ler o 19 e 20 juntos? Se quiserdes, não ouvi você, se quiserdes e ouvirdes, comereis o que é bom da terra. Versículo 20, porém, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada, pois foi assim que a boca do Senhor falou. Graças a Deus. Posso ouvir um graças a Deus seu? Agora a escolha é sua. Eu estou fazendo a minha escolha. Eu quero. Mas aqui há uma condicional. Se você quiser, se você o buscar, se você obedecer, se, e aí você vai desfrutar de tudo que a nova aliança em Jesus prometeu para a sua vida, a vida abundante. E eu vou finalizar contando a história de uma mulher. Preste atenção. Existe uma história de uma senhora muito pobre, que recebeu a visita de um homem à beira da sua morte. Preste atenção. Sentado na sua cama, humilde, na sua casa muito simples, aquele homem viu um quadro que essa mulher tinha colocado na sua parede. E dentro dele, este homem viu um papel amarelado pelo tempo que estava ali naquele quadro. Ao ver o quadro, o homem perguntou à senhora: o que era aquele quadro? E a mesma disse que aquele quadro ela havia recebido do seu patrão antes de morrer. O homem faz uma pergunta para a senhora e diz para ela: a senhora sabe o que está escrito nesse papel? A senhora disse para ele: não, eu não sei ler. Então ele disse que aquele papel que aquela senhora tinha botado numa moldura daquele seu patrão que ela amava e havia falecido há 50 anos. Era um testamento que esse homem havia deixado para ela. E naquele testamento, seu patrão tinha deixado toda a sua fortuna para aquela mulher. Uau! O que o Senhor quer dizer com isso, com essa história, pastor Marcos? É que a gente não pode esquecer o que Jesus fez por nós, gente.
A gente não pode esquecer que há mais de 2000 anos Ele nos constituiu herdeiros e co-herdeiros com Ele. Você e eu éramos amaldiçoados, você e eu não tínhamos herança, você e eu não tínhamos filiação, você e eu éramos um zero à esquerda, mas a partir do dia que você e eu recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a tua história, a minha história foi reescrita pelo dedo de Deus. E você e eu nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Talvez você esteja no cristianismo já há muito tempo, mas você esteja como essa senhora aí. O testamento está aqui disponível para você. As promessas estão aqui disponível para você. As bênçãos estão aqui disponíveis para você. A vitória está aqui disponível para você. O padrão está aqui disponível para você como filho de Deus. Mas você botou Jesus Cristinho lá numa moldura e você só quer ficar olhando para Ele. E o tempo vai passando, gente, porque o tempo não para. E aí a coisa não acontece, não muda. Sabe por que não muda? Porque você e eu às vezes estamos só olhando para o quadro e Ele está falando: abra o quadro, tem um testamento para você, tem promessas para você. Abra o quadro, leia, 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 leia o testamento. Eu te constituí herdeiro comigo. Por que você está vivendo essa vidinha? Sabe por quê? Porque você quer. Porque você não abre o quadro e vê aquilo que Ele já prometeu para a tua vida. Não esqueça, minha gente, você é filho de Deus. Você pode erguer as suas mãos e declarar: com todas as falhas, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas vaciladas na vida, eu sou filho de Deus. Mas o inferno quer que você fique de longe olhando para ele, dizendo: só meu irmão recebe, só a Regis recebe, só o André recebe, só o Flávio recebe. Ah, Deus, tu esqueceu de mim. Gente, Deus não esquece dos seus filhos. E eu quero que você saia daqui hoje, depois da renovação que você vai fazer com Ele. Eu quero que você saia aqui inconformado. Eu quero que você saia daqui como os valentes de Davi, guerreando as guerras, sendo um homem e uma mulher de Deus, não abrindo mão para o inferno na sua vida, sendo um homem e uma mulher de oração, que prioriza as coisas de Deus na sua vida. E as demais coisas, eu posso te afirmar, serão abundantemente derramadas sobre você. Pare de priorizar o seu trabalho, pare de priorizar a sua família em primeiro lugar. Coloque Deus como centro. E aí você vai ter uma família ajustada, um marido bom, uma esposa boa. Coloque Deus como centro. Você vai ser um profissional na sua função, como um profissional bem-sucedido. Você vai ser um empresário próspero e abençoado. Agora coloque Ele como centro. Essa é a receita, gente. Diga comigo: o pecado não me domina mais. Eu não ouvi você.
Profetiza, gente, profetiza. Quando você abre a sua boca, você está profetizando. Você está dizendo não para o inferno. Você está dizendo não para Satanás. Você está dizendo não para as trevas. Você está dizendo não para essa situação que tem tentado paralisar-te diariamente. Diga comigo: o pecado não me domina mais. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Erga suas mãos e declare comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a casa e a morada de Deus. Deus vai manifestar a sua glória através da minha vida, porque eu me posiciono a partir de hoje. Eu renovo a minha aliança com Ele através da ceia, através do seu corpo. Eu me posiciono como igreja. Eu não vou aceitar, erga suas mãos e continua dizendo: eu não vou aceitar a miséria, eu não vou aceitar a morte, eu não vou aceitar as doenças, eu não vou aceitar a depressão, eu não vou aceitar a angústia, eu não vou aceitar o engano. Eu sou filho de Deus, eu vou aceitar a verdade reveladora que vem da palavra de Deus sobre a minha vida. A última palavra quem dá para você é Deus. Se a Regis tivesse escutado a última palavra, ela não estava mais aqui ao lado do seu esposo. Mas ela começou a declarar e a dizer: o meu Deus é quem dá a última palavra. É Ele que escreveu a minha história. É Ele que tem o meu início e o meu fim. É Ele, é Ele, é Ele. E eu quero, Deus, viver para Ti. Diga comigo, erga suas mãos e diga comigo: eu vou ter a partir de hoje um relacionamento melhor com meu Deus. Diga comigo: eu vou ter um relacionamento melhor com meu Deus. Diga comigo: eu vou ser um adorador. Eu vou ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu vou saquear o inferno, eu vou usar as armas de Deus que estão elencadas lá em Efésios capítulo 6. Eu vou vencer as potestades, eu vou vencer as trevas, porque o vencedor habita dentro de mim. E eu, como filho de Deus, eu me posiciono a ter relacionamento contínuo e diário com Ele. Não adianta eu ter apenas relacionamento com Ele quando eu venho à igreja. O meu relacionamento com Ele tem que ser diário. O seu relacionamento com Ele deve ser diário. Erga suas mãos e declare mais uma vez: eu estou em Cristo. Por isso, quando Deus me olha, me vê, Ele vê Cristo em mim, a esperança da glória. Ele vê Cristo em mim, Ele vê as mãos de Cristo sobre mim. E quem está em Cristo, gente, é protegido. Quem está em Cristo tem autoridade. Quem está em Cristo tem a cura. Quem está em Cristo tem a prosperidade. Quem está em Cristo vive os milagres de Deus. É tempo, igreja, de vivermos os milagres de Deus. O mundo está dizendo: é tudo um caos, é tudo um caos. Está tudo falido, está tudo falido. A economia está falida, os casamentos estão falidos, tudo falido. Mas você e eu temos que levantar o brado de vitória e dizer: com meu Deus não há falência, com meu Deus os meus negócios irão prosperar, com meu Deus a minha família vai ser uma família ajustada, porque eu vivo as promessas da constituição do reino de Deus.